Para mim é uma alegria imensa, uma honra muito grande poder estar aqui nesse domingo para compartilhar a ministração da palavra com vocês. E é muita gratidão mesmo que transborda do nosso coração por esse ambiente que o Senhor nos permite ter, né, nessa sala, uma sala virtual, mas que o que, na verdade, define o nosso encontro é no nome de quem nós nos reunimos. Então, não importa se a reunião é presencial ou se ela é virtual, o importante é no nome de quem que a reunião é feita. E como a nossa querida Denise orou, nós estamos reunidos no nome de Jesus, e não há nada que se compare à bênção de estar reunida no nome de Jesus, não há nada que se compare à bênção de viver o reino de Deus, de viver Jesus, de se relacionar com pessoas do reino, de alcançar pessoas para o reino, atrair pessoas para o reino. Não há nada que possa se comparar a essa bênção, a essa graça. Todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus, nós podemos, sim, criar as maiores expectativas, porque ele se faz presente, e a palavra dele nos garante isso, que ele se faz presente. Então, se ele se faz presente, o ambiente não é mais um ambiente natural, é um ambiente extraordinário, é um ambiente sobrenatural, e ele sempre nos surpreende. Sempre nos surpreende. Nós nunca saímos da mesma forma de uma reunião feita no nome de Jesus. Hoje pela manhã eu tive a bênção de participar do drive-thru, servir ali com alguns irmãos, e como Deus se revelou a nós ali nessa manhã. Foi até uma manhã que não houve um movimento muito grande ali, como nas outras manhãs de domingo, mas no início da reunião nós oramos, nós compartilhamos, e nós sabíamos o motivo pelo qual nós estávamos ali, nós estávamos ali porque nós amamos Jesus, recebemos Jesus e temos a alegria de revelá-lo aos outros, revelá-lo, né, ao mundo. Então, independentemente da quantidade de pessoas que forem intencionalmente até ali, ele está se revelando através de nós, porque ele está em nós. E nós compartilhamos sobre isso logo no início, né, do nosso serviço, e como o Senhor se revelou a nós, especialmente ali nessa manhã, como o Senhor falou comigo, como ele se revelou a mim, e eu saí dali com essa convicção de como vale a pena a gente se reunir em nome de Jesus. Eu tenho certeza que nessa noite não está sendo diferente. O Senhor já tem nos tocado. O fato de nós estarmos aqui diz muito, né, ao nosso respeito. Estamos aqui porque amamos Jesus, temos prazer em estar na presença dele, temos prazer em ouvi-lo falar conosco, temos o nosso maior prazer e alegria é sermos mesmo tocados por ele. E já fomos tocados nessa noite, como o Senhor já ministrou aos nossos corações, enquanto nós adorávamos o Senhor, ele já nos tocava, já lutava, né, as nossas guerras, e tivemos também esse tempo de ministração de oração, e a gente precisa trazer a consciência que estamos aqui numa sala virtual, não estamos próximos, né, presencialmente, mas Jesus está aqui. Jesus está aqui, e a gente, quando traz essa consciência, a gente prepara o nosso coração, a gente prepara a nossa mente, o nosso coração para, de fato, receber dele. Eu tenho certeza que nós não sairemos dessa reunião da mesma forma, porque já fomos tocados, já fomos ministrados pelo Senhor, vamos continuar sendo tocados, vamos continuar sendo ministrados agora por sua palavra, e não sairemos da mesma forma. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência e que tenha essa expectativa de que, enquanto estamos aqui, o Senhor está agindo em nós. Amém? E o tema do nosso encontro de hoje é um tema tão
impactante, né? Equipadas para vencer. Após algumas semanas, né, sendo ministrados através do tema Fortalecidas para Conquistar, recebemos tanto da parte do Senhor, através das lives, né, através da ministração aqui nesse encontro. O Senhor realmente tem nos suprido de todas as formas e maneiras, e não vai ser diferente essa noite, né? Ele vai continuar falando com a gente. E esse tema, equipadas para vencer, nos leva a fazer uma reflexão. A gente está aqui no virtual, mas eu gostaria que vocês interagissem um pouquinho. Eu queria trazer uma reflexão para a gente, que eu não sei se vai fazer muito sentido para a maioria aqui, mas se fizer sentido para alguém, eu queria que você sinalizasse, mexesse aí, levantasse a mão, fizesse algum gesto aí para dizer se eu estou sozinho ou não. A reflexão que eu queria começar a fazer, eu ainda nem fiz, já tenho uma mão levantada ali, virtual, tinha que ser a Renata, né? Mas vamos lá. Quem aqui, além de mim, tem batalhas para vencer? Alguém aqui, além de mim, tem batalha para vencer? Tem gigantes para derrubar? Alguém mais? Ou eu estou sozinha nessa? Batalhas internas, batalhas externas, batalhas na área física, na área emocional, na área espiritual, né? Batalhas contra enfermidades, enquanto a Denise pedia, né, para que relatassem aqui os pedidos de oração, houve aqui pedidos para saúde, pedidos de emprego. Quantas batalhas, né? Batalhas contra o medo, batalhas contra as limitações, contra bloqueios, batalhas contra a ação do maligno, contra a nossa família. Quantas batalhas temos enfrentado nesse tempo? Eu fui ao médico na sexta-feira, e só um parêntese, para fazer um check-up, né? E ele falou assim, ninguém está normal nesse tempo, não. Nós estamos em franca pandemia. Não tem ninguém normal. Todos, sem exceção, estão sendo afetados de alguma forma. Pessoas estão ganhando peso, pessoas estão perdendo peso, pessoas estão perdendo a saúde, pessoas estão perdendo a vida, pessoas estão perdendo entes queridos. Não há possibilidade de alguma pessoa não ser afetada nesse tempo. Enfim, nós, naturalmente, né, já passamos por batalhas, e especialmente nesse tempo que estamos atravessando, elas, de fato, fazem parte da nossa vida. Mas hoje, nós temos a possibilidade, a oportunidade de receber princípios poderosos da palavra de Deus, com base na vida do rei Davi, princípios que vão nos equipar para vencermos essas batalhas em nome de Jesus, amém? O rei Davi é um personagem, né, tão conhecido. Eu creio que mesmo se houver alguma amiga aqui de primeira vez que foi convidada, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que já ouviu falar sobre Davi, aquele pequeno homem que venceu um gigante. Quem não conhece, né, em todos os lugares, narrada, né, esse fato histórico que aconteceu com Davi. E hoje nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouco sobre a vida de Davi, sermos equipadas através das experiências que ele teve. Alguns princípios nós vamos estar aprendendo. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje para a gente é para algo que o Senhor ministrou hoje para mim de manhã ali no drive-thru. Houve uma experiência, sempre vale a pena nos reunirmos em nome de Jesus, grava isso. Nós estávamos ali servindo e chegou um irmão e ele foi ali levar a sua doação, entregou, e nós perguntamos se ele gostaria de receber alguma uma oração e se ele tinha algum pedido específico para fazer. E nesse momento ele, assim, com muita serenidade, fez um pedido sobre um desafio, mas
o desafio, um desafio enorme que ele está atravessando com o filho. E nós oramos ali por ele, ele agradeceu e foi embora, e quando ele saiu, uma das irmãs que estavam ali servindo falou assim: poxa, eu não sabia que esse irmão vivia um desafio desse tamanho, mas o que me chamou a atenção foi a serenidade dele. Ele tão tranquilo, né, uma paz, e ainda vem aqui trazer uma doação, participar, colaborar, pensar no próximo, vivendo um desafio desse tamanho. E quando ela falou isso, Deus na hora ministrou o seguinte no meu coração. Eu disse para ela assim, realmente ele está enfrentando uma grande batalha, mas ele está vencendo na batalha. Deus já o fez vencedor na batalha. Então, Deus trouxe essa verdade ao meu coração, que Deus ele nos faz vencer na batalha. Nós não vencemos apenas com o resultado de uma batalha. Deus nos faz vencer na batalha, sabe por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus vai dizer em Romanos, Paulo vai dizer que ainda que haja tribulação, ainda que haja angústias, ainda que haja fome, ainda haja perseguição, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E eu pude repartir essa palavra ali com eles. Eu falei assim, olha, se a gente for aqui parar para falar em batalha, quem aqui tem batalha? Estávamos em 6. Todo mundo aqui tem batalha, mas nós não estamos aqui, nós não estamos de pé. Então, que a gente possa já guardar essa chave no nosso coração, que o Senhor nos faz vencer na batalha. Então, nós estamos aqui porque a palavra equipado significa munido, significa armado. E para vencer, nós precisamos estar munidos com as armas certas. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, para conhecer as armas adequadas, as armas que o nosso Deus já disponibilizou para que nós possamos vencer as batalhas e permanecer inabalável. O que me chamou a atenção, e o que chamou a atenção do grupo hoje, diante daquele irmão que está passando tão grande desafio, foi o fato dele estar ali inabalável. Foi ali, levou a doação dele, recebeu a oração, foi embora, alegre, com um sorriso no rosto. Então, o desafio nosso é esse: saber que somos vencedores na batalha e, mesmo na batalha, permanecermos inabaláveis, porque essa é a promessa do Senhor para nós. Uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesse tempo, o Salmo que diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como monte de Sião. Não serão abalados, permanecerão para sempre. Então, estamos aqui, todos aí, pelo que eu percebi aqui, pelo menos na minha página, todos levantaram a mão, sinalizando que tem batalhas. Temos batalhas, mas somos vencedores na batalha e somos inabaláveis porque confiamos no Senhor. Para entrar aqui já no tema da nossa mensagem, o primeiro texto que a gente vai estar compartilhando é um texto que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 10 ao 13. 1 Samuel 16, do 10 ao 13, a palavra de Deus vai dizer assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi,
e Samuel voltou para Ramá. E eu quero chamar a nossa atenção para essa declaração que a palavra de Deus diz do que aconteceu depois que Samuel ungiu Davi. O que aconteceu? A partir daquela unção, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E o que nós precisamos perceber aqui é que depois que Davi foi ungido e depois que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ele venceu o maior inimigo do povo de Israel. Ele venceu Golias, ele venceu um enorme gigante. Mas o que conduziu a história é o que nós precisamos perceber nessa noite. O que capacitou Davi para alcançar aquela vitória foi o fato do Espírito do Senhor ter se apoderado dele. Ele só foi enfrentar aquela batalha, ele só foi enfrentar aquele gigante depois que o Espírito do Senhor apoderou-se dele. E quando eu estava refletindo sobre esse texto, o Espírito de Deus me trouxe à memória a conexão com uma experiência muito parecida que Jesus viveu no dia do batismo dele. Nós vamos ver agora em Mateus capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus vai dizer assim, Mateus capítulo 3, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Depois que Jesus foi batizado, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E quando nós seguimos na leitura desse texto de Mateus, logo após essa experiência do batismo de Jesus nas águas, e após ele ter visto o Espírito Santo descendo, vindo sobre ele, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E logo depois desse período de tentação, ele iniciou o ministério dele. O ministério terreno, onde ele enfrentaria grande oposição, onde ele seria perseguido, onde ele enfrentaria tantas coisas. Mas o que nós precisamos perceber aqui nesse texto é que Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Depois que o Espírito de Deus veio sobre ele, ele foi ser tentado no deserto e ele iniciou o seu ministério. E ainda há algo mais que o Espírito Santo me conduziu para trazer para a gente nessa noite, mais uma conexão com esse texto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. A gente vai encontrar ali um momento que Jesus, depois de ter sido morto, ressuscitado, ele se reúne com os discípulos, com os apóstolos, e ele dá uma palavra a eles. Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai declarar o seguinte para os apóstolos. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Olha o tamanho do desafio daqueles discípulos. Eles, além de não ter mais a companhia presencial de Jesus, eles estavam ali recebendo essa enorme missão, essa espantosa tarefa. Só que, antes deles saírem para essa tarefa, onde eles seriam perseguidos, onde eles sofreriam oposição, o que aconteceu com eles antes deles saírem para essa batalha? Diz a palavra de Deus que eles
receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Foi a palavra de Jesus para ele. E essa é a chave principal da nossa mensagem dessa noite. Qual é a chave principal da palavra de Deus para nós nessa noite? A chave para sermos equipadas para vencer é sermos cheias do Espírito Santo de Deus. Essa é a chave. Essa é a chave principal. O Espírito Santo é quem nos empodera para vencermos. O Espírito Santo empoderou Davi para vencer Golias. O Espírito Santo esteve sobre Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos ver nos evangelhos que tudo que Jesus fez foi pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, Jesus curou. Pelo Espírito Santo, Jesus repreendeu espíritos malignos. Pelo Espírito Santo, Jesus se moveu sobre essa terra. E assim também os apóstolos. Então, a palavra de Deus hoje nos faz esse convite para que a gente se aproprie dessa chave, que nós sejamos cheias do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos enfrentar as nossas batalhas e vencer as nossas batalhas. Na ministração da semana passada, a pastora Giovana nos lembrou que nós já temos a força para conquistar, e que a força é o Espírito Santo. Vocês devem estar lembrados que ela trouxe essa verdade para nós. Nós já temos a força, porque nós já recebemos o Espírito Santo. E eu quero lembrar a cada uma de nós aqui nessa noite que, de fato, nós já temos o Espírito Santo de Deus. Todas nós que já cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós só precisamos perceber essa noite que existe uma diferença que é importante a gente perceber. Existe uma diferença de receber o Espírito Santo e ser habitação do Espírito Santo, de ser habitado pelo Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo. São condições diferentes. Ser habitação do Espírito Santo é uma condição, e ser cheio do Espírito Santo é uma outra condição. Nós vamos conferir isso em Efésios, capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte aos Efésios: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, através dessa palavra, essa palavra vem comprovar que quando nós ouvimos a palavra, cremos na palavra e recebemos a verdade que é Jesus, nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo. Então, todas nós aqui cremos em Jesus, recebemos Jesus, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Mas também é verdade, uma outra verdade que a gente vai perceber é que estar cheio do Espírito é um processo contínuo da nossa caminhada com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é um processo contínuo da nossa caminhada com Jesus. Nós vamos conferir isso em Efésios, capítulo 5, versículo 18, quando Paulo escreve o seguinte: deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Então, se ele disse para nós nos deixarmos encher pelo Espírito, é porque nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 5,16, também o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, a gente aprende aqui que o Espírito de Deus também nos equipa para enfrentar a nossa carne, para enfrentar o pecado, para vencer
essas batalhas? Davi venceu pelo poder do Espírito Santo. Nós conhecemos bem a história e sabemos que, mesmo em um ambiente desfavorável aos olhos humanos, ele era um pequeno homem diante de Golias. Mas, mesmo assim, com todas as circunstâncias desfavoráveis, ele venceu. E por que ele venceu? Porque, como nós lemos lá atrás, o Espírito de Deus apoderou-se dele. E eu gostaria de, nesse momento, declarar uma palavra sobre a nossa vida. E eu gostaria que você interagisse de alguma forma. Se você crê, eu gostaria que você interagisse de alguma forma, que você levantasse sua mão, ou que você coloque a sua mão no seu coração, ou que você coloque em suas mãos em posição de recebimento. Mas há uma palavra que o Senhor colocou no meu coração que eu quero declarar sobre as nossas vidas hoje. Eu declaro, já estou declarando, eu declaro sobre a nossa vida hoje, que além de sermos habitação do Espírito Santo, nós seremos também mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Nós carregaremos a unção do Espírito Santo. Nós receberemos os dons do Espírito Santo de Deus. Nós desenvolveremos as virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus. Nós seremos equipadas pelo poder do Espírito Santo. Teremos discernimento, teremos sabedoria das situações para resolver, nós venceremos nossas batalhas diárias e conduziremos outros à vitória em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre nós. Sejamos cheias do Espírito Santo de Deus para enfrentar, para vencer na batalha e para vencer a batalha. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já poderíamos até encerrar aqui, mas nós vamos observar, como foi prometido, alguns princípios preciosos, poderosos da palavra de Deus, baseado na vida, na experiência de Davi, para que nós sejamos equipadas para vencer, como propõe o nosso tema. Queridas, quantas vezes, diante de situações, nós nos encontramos sem enxergar a saída, sem saber o que fazer. Senhor, o que eu faço diante disso? Recentemente, eu passei por isso. Na realidade, ainda estou passando. O que fazer diante de uma situação tão desafiadora? E a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá discernimento, ele nos dá sabedoria, ele nos dá conhecimento para sabermos o que fazer. Por isso, nós não podemos desperdiçar os recursos que o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, tem para derramar sobre as nossas vidas. Então, vamos lá. Para sermos equipadas para vencer, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos, em primeiro lugar, ter convicção que fomos escolhidas para vencer. Nós precisamos ter convicção que fomos escolhidas para vencer. Muitas vezes nós nos sentimos limitadas, inadequadas, nós sentimos como se não fosse para a gente, mas hoje nós somos convidados a termos a convicção que Davi teve diante do seu desafio. Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 46, olha a declaração que Davi faz. Ele diz assim, diante do desafio, ninguém acreditava nele, os irmãos não acreditavam, Saul tentou colocar lá, a armadura dele sobre Davi, mas ele não aceitou nada daquilo, e olha a declaração que Davi fez. Cheio do Espírito Santo de Deus, Davi declarou: hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Davi, ele não tinha dúvida. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele não teve mais dúvida. Ele teve convicção, ele declarou, e assim como ele creu, aconteceu. E ele foi vitorioso sobre aquele gigante. E hoje nós somos convidados também a ter essa convicção que Deus nos escolheu para vencer. E a partir daí, que a gente viva nessa perspectiva de vitória. Hoje, a irmã, mais uma experiência, né, que foi compartilhada hoje ali no Drive-Thru, diante de um desafio imenso. A irmã compartilhando que ela fez igual o Davi, ela fez uma declaração como a de Davi. É muito difícil. E ela falou para o esposo dela, nós vamos conseguir. Mas como? Não há possibilidade, nós não temos como conseguir isso. Ela falou, vamos orar e nós vamos conseguir. E ao final, aquele desafio que era enorme, que era gigantesco, eles alcançaram aquela vitória, que aos olhos naturais era impossível de acontecer. Mas quando eu li esse texto, eu lembrei da palavra da irmã hoje de manhã. Eu falei, não sei como a gente vai alcançar, mas nós vamos alcançar. Então, que essa convicção de Davi, que essa convicção da nossa irmã possa ser também a nossa convicção hoje. Nós fomos escolhidas para vencer. Segundo, para sermos equipadas para vencer, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos reconhecer a importância de ser filha e que a filiação passa por processos. Precisamos reconhecer a importância de ser filha e que a filiação passa por processos. Nós, irmãs queridas, temos a bênção de viver em um ambiente espiritual, em fazer parte de uma família espiritual, de viver em uma casa espiritual que o tempo todo, de forma exaustiva, nós somos lembradas que somos filhas amadas do Pai. Todo dia, todo instante, todo momento, a gente ouve essa declaração. Nós somos filhas amadas do Pai. E, de fato, somos. Mas o que a mensagem de hoje quer chamar a nossa atenção é que essa filiação passa por processos. E nem sempre nós queremos passar por processos. Muitas vezes, nós desistimos de ser filhas no processo. A filiação passa pelo processo, sim, de obediência. Nós precisamos, para ser filhas, estarmos dispostas a nos comportar como filhas, a obedecer como filhas. E nem sempre nós estamos dispostas, nós queremos ser filhas do nosso jeito. Só que não costuma dar muito certo. A paternidade, um princípio importante para a gente guardar hoje, a paternidade de Deus está garantida para nós. Mas a filiação é responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis pela decisão de ser filha. E nós sabemos que muitas vezes não fomos felizes na nossa paternidade biológica. Muitas aqui sim, outras não. Mas em Jesus, queridos, nós temos a garantia da paternidade divina. E nós podemos escolher, sim, ser filhas amadas de Deus. E temos ainda também a possibilidade de sermos da paternidade espiritual. Deus Pai tem disponibilizado para nós também a paternidade espiritual. Nós temos uma família espiritual, temos pais espirituais que o Pai tem provido para nós. Mas a escolha de ser filhas continua sendo nossa. O nosso pai espiritual, o pastor Alex, ele está sempre, de vez em quando, ele fala assim com a gente. Vocês já devem ter ouvido em algum momento ele falar. Eu vou ser para vocês o que você escolher que eu seja. Se você escolher que eu seja seu amigo, eu serei seu amigo. Se você escolher que eu seja seu pastor, eu serei seu pastor. Se você escolher que eu seja o seu pai espiritual, eu serei seu pai espiritual. Então, a palavra para nós hoje
queridos, é que escolhamos, entendamos a importância de ser filhos e que nós possamos escolher ser filhas, filhas amadas do nosso Pai divino e também sermos filhas espirituais. Por quê? Porque a filiação nos leva a níveis incomparáveis e nos leva também a alcançarmos vitórias. Para sermos equipadas para vencer, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos também, em terceiro lugar, entender que a obediência nos promove e a honra nos protege. A obediência nos promove e a honra nos protege. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer assim: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Então, Jessé dá ali um comando para o seu filho Davi. E ali, nesse contexto, os irmãos de Davi estão envolvidos em algo muito importante, que era a batalha. Porém, Davi estava ali como um office boy, levando merenda para os irmãos. Então, ele poderia muito bem ter se negado, né, não ter aceitado aquela orientação do pai. Mas nós vamos ver que Davi, em todo tempo, ele escolheu ser obediente. Aqui, o que nós somos convidados a aplicar no nosso coração, queridas, é o seguinte, que nós precisamos valorizar os pequenos começos. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado hoje. O que o Senhor tem te entregado hoje? O que o Senhor tem pedido para você fazer hoje? Hoje eu tive a possibilidade de estar ali no drive-thru, servindo. E como eu fui abençoada? Como eu recebi? Então, o que o Senhor tem te dado para fazer hoje? É ir servir no drive-thru? Vamos servir. O Senhor pediu o quê? Para que você entregue um mimo para alguém? Foi o que o Senhor te entregou, eu não sei. O Senhor tem me entregado algumas coisas, assim como tem entregado também a você algumas coisas. E a palavra do Senhor nos convida a valorizar aquilo que o Senhor tem nos entregado. Sabe por quê? A obediência, ela nos promove. A gente vai ver depois que Davi, ele, de repente, foi ungido rei. Davi, de repente, foi ungido rei, só que não. De repente, para quem? A gente que conhece a história, a gente sabe, quando Samuel chegou ali na casa do pai de Davi, Davi estava onde? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, no secreto. Tudo que vinha para ele fazia em obediência. Então, quando chegou o momento, ele foi promovido por Deus Pai. Ele foi promovido pelo Senhor. E a palavra de Deus nos convida a obedecermos, porque a obediência vai nos promover para vivermos aquilo que o Pai estabeleceu para nós. E com relação à honra, 1 Samuel 17, 18, vai dizer assim: leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Então, além de servir aos irmãos, Jessé também enviou ali 10 queijos ao comandante. O comandante representava ali uma autoridade. E nós somos convidados a honrar as autoridades. E eu gostaria de compartilhar uma citação muito interessante com vocês, que diz assim: as autoridades que Deus colocou sobre nós nos trazem equilíbrio. As autoridades que Deus colocou sobre nós nos aquece quando estamos frios e nos esfria quando estamos surtando e de cabeça quente. Olha como isso é forte. As autoridades que Deus colocou sobre nós nos aquece quando estamos frios e nos esfria quando estamos surtando e de cabeça quente. Especialmente nesse tempo, diz aí, esses 6 meses, 7, 8,
Quem aqui não ameaçou dar pelo menos uma surtadinha com a cabeça quente? Não levante as mãos. Quem aqui não recorreu a um líder, a um discipulador, a um pastor, para que a cabeça esfriasse e não surtasse? Então, nós somos convidados nessa noite, queridas, em nome de Jesus, a honrarmos as autoridades, porque as autoridades nos protegem. Em quarto lugar, para sermos equipadas para vencer, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos decidir ouvir os mais experientes. Decidir ouvir os mais experientes. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20, a palavra de Deus vai dizer assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Então, nós vemos aqui que Davi, ele cumpriu à risca a orientação que o pai dele deu a ele. Ele fez tudo conforme Jessé lhe havia ordenado. E o princípio para nós aqui é o seguinte: nós temos um ambiente propício para isso, não é verdade? Deus nos deu uma família espiritual, uma casa espiritual, onde nós temos pessoas, líderes, pastores, discipuladores mais experientes, para que nós possamos ouvir. E olha que lindo que vai dizer aqui na palavra. Ouvindo, nós somos protegidos de nos machucar no processo. Todas nós aqui estamos num processo. E nós aprendemos hoje que, ouvindo os mais experientes, nós somos protegidos de nos machucar no processo. Tem o livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, ele diz algo muito forte que eu nunca mais esqueci. Ele diz o seguinte: é sábio aprender pelas nossas próprias experiências, mas é mais sábio ainda aprendermos com a experiência do outro. Porque a vida é muito curta para a gente aprender tudo pela nossa própria experiência. Ora, se tem alguém que já viveu aquilo que a gente está vivendo, por que não ouvir? Por que não aprender? Por que não crescer junto? Então, fica para a gente esse princípio, esse convite, ouvirmos os mais experientes. E o último princípio que eu gostaria de compartilhar nessa noite vai dizer o seguinte: para sermos equipadas para vencer, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos avançar a partir de nossa identidade. Nós precisamos avançar a partir da nossa identidade. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia qual era a identidade dele, ele sabia que ele era filho, ele sabia que ele era mais que vencedor. E a palavra de Deus hoje nos convida a avançarmos, mas a partir da nossa identidade. Nós somos filhas amadas de Deus, nós somos mais que vencedoras em Jesus, e é a partir disso que nós devemos avançar. Queridas, é tão sério essa questão da identidade? É tão sério? Tem um princípio aqui para a gente aprender que diz o seguinte: Satanás sempre ataca na identidade. Guarde isso. Satanás sempre ataca na identidade, porque sabe que um homem que vive na orfandade é presa fácil. Ele sabe que o homem que vive na orfandade é presa fácil.
A pessoa que não sabe quem é na sua identidade em Deus, torna-se uma presa fácil de Satanás. Que em nome de Jesus sejamos mulheres que não abrimos mão da nossa identidade. Não existe nada mais terrível e destrutivo do que uma pessoa sem identidade. Eu estou acompanhando atualmente uma mulher que encontra-se perdida na sua identidade. Ela tem vivido algo que não é a identidade que o Senhor estabeleceu para ela, e por ela não viver essa identidade, ela não vive o propósito de Deus para ela, ela não vive o destino profético estabelecido de Deus para ela. Ela está vivendo aprisionada, ela está vivendo tudo que uma outra pessoa quer para ela, ela está sendo tudo que uma outra pessoa quer que ela seja, e ela está deixando de viver quem Deus a chamou para ser. E é um quadro muito, 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 muito triste. É um quadro muito, 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 muito lamentável e triste de se ver. Mas nós estamos acompanhando, orando, ministrando, crendo que em nome de Jesus essa mulher será resgatada, ela será restaurada na sua identidade e ela irá viver, sim, o seu destino estabelecido por Deus em nome de Jesus. E eu quero encerrar esse nosso momento aqui orando por nós, para que todos esses princípios compartilhados possam ser verdade em nossa vida. Que a gente não saia dessa sala, desse encontro, dessa reunião, em nome de Jesus, da mesma maneira, mas que nós saiamos daqui convictas, certas, né, tomando posse desses princípios, cheios do Espírito Santo de Deus, para viver, né, para vencer na batalha e vencer as batalhas que estão diante de cada uma de nós, amém? Vamos orar então? Pai de amor, em nome de Jesus, te agradecemos tanto, Pai, por esse tempo em que pudemos ser ministrados pela Tua palavra, Pai. Obrigada por tantas verdades que o Senhor revelou a nós, ao nosso coração, ó Deus, através da vida de Davi, Teu servo. Obrigada, Pai, por essas verdades que têm o poder de nos transformar, Pai, essas verdades que têm poder, Pai, de nos tirar de uma posição e nos colocar em outra posição, Pai, posição de equipadas para vencer, Pai. E eu quero, Deus, declarar sobre as nossas vidas, Pai, a Sua palavra, Pai. Eu quero declarar que, em nome de Jesus, nessa noite, nós receberemos o poder do Espírito Santo que descerá sobre nós nessa noite, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, derrama uma unção nova sobre nós nessa noite. Derrama, ó Pai, sobre nós uma porção nova do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui disponíveis e desejosas de sermos cheios do Teu Espírito Santo, porque nós compreendemos, Pai, que nós não podemos ir à batalha sem o Teu Espírito Santo. Nós não podemos vencer na batalha sem o Teu Espírito Santo. Nós não podemos vencer a batalha sem o poder do Espírito Santo sobre nós. Então nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, Pai. Encha-nos do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, e em nome de Jesus, Pai, faz de nós mulheres empoderadas, mulheres cheias do Teu Espírito Santo, mulheres cheias do Teu poder, Pai, para que, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós nos posicionemos, ó Pai, equipadas para vencer. E que em nome de Jesus, Pai, o que está em nós transborde, Pai, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa rua, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, que não pare em nós, Pai, mas que em nome de Jesus, o que nós recebemos do Senhor seja repartido, Pai, com quantos o Senhor
Senhor desejar, Pai, que nós derramemos, ó Pai, aquilo que o Senhor nos entregou nesta noite. Assim oramos com fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.